Salve, salve, patriotas. Amigos, antes de mais nada, quero pedir desculpa aí pelo barulho que porventura vier a ter aí, buzina, barulho de carro acelerando, que eu estou na rua, né? Tive que sair para resolver algumas coisas, estou na rua, mas tive que fazer esse vídeo. Um vídeo importante, eu não pude deixar de fazer esse vídeo agora. Então, antes, já quero pedir desculpa, tá? Por, de repente, algum barulho de motor de carro, caminhão, buzina, tá? Que eu estou na rua fazendo vídeo. E não se esqueçam, se inscrevam, deixe seu like, compartilhe o nosso trabalho, tá certo? Meus amigos, todo mundo sabe, tá tendo o julgamento, né, do nosso presidente Bolsonaro, e hoje é o dia do ministro do STF, Luiz Fux, de dar o seu voto. Eu trago aqui para vocês uma parte do voto dele, onde ele simplesmente fala que todo o processo tem que ser anulado, tem que ser cancelado, anulado, todas as provas, todos os atos feitos devem ser anulados. Vejam o vídeo e escutem o que o ministro Luiz Fux fala em relação a esse processo contra, no caso, o presidente Bolsonaro e os outros réus, né, os outros militares, os outros 7 réus que estão sendo julgados agora, né? Escutem só o vídeo do ministro Luiz Fux falando. De recebimento da denúncia, em que vigorava o princípio indúbio para a sociedade, deixei para o julgamento a análise mais vertical dessas questões. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, quais venham de sua excelência, o dedicado relator, e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Tá aí, pessoal, é o ministro Luiz Fux, do STF, falando no seu voto do julgamento contra o presidente Bolsonaro e os outros 7 réus. Ele declara, né, ele diz que o julgamento tem que ser nulo, totalmente anulado por incompetência do STF. E, diante disso, todos os atos, né, todas as prisões que estão vigorando contra esses 8 réus, né, o presidente Bolsonaro mais os 7 réus militares, todas as buscas de apreensão, todas as medidas que foram tomadas até agora já contra eles, tornar nula, perder toda a validade, pela incompetência do STF de julgar esse caso. E depois, mais para frente, durante o seu voto, ele ainda fala sobre a competência desse julgamento estar sendo na turma ou no plenário. Ele também questiona, ele fala que o julgamento não deveria ser na turma, que está errado, que o certo seria que, se fosse para ter o julgamento, né, ele primeiro fala que o julgamento está errado, tem que ser totalmente anulado. E todas as decisões tomadas, perdida a validade. Porém, ele mais para frente, como é outro caso ainda de votação dele, ele fala sobre o julgamento estar sendo na primeira turma. Ele questiona, diz que também está errado, que se fosse para ser julgado, que não deveria ser na primeira turma, que deveria ser pelo plenário. Mas isso não quer dizer que ele diz, não, que se for no plenário então está certo. Não, primeira decisão dele sobre o julgamento. Sobre o julgamento é que o julgamento está errado, deveria ser imediatamente cancelado, anulado, porque o STF não tem competência para julgar. E como está sendo julgado na turma, na primeira turma, ele ainda diz que esse julgamento na primeira turma está errado. Que esse julgamento era para estar sendo no plenário e não na primeira turma. E
automaticamente, mesmo que se fosse na primeira turma, a decisão dele em relação ao processo em si seria de nulidade também. Porque, como ele disse logo no começo, que o processo em si está errado. O STF não tem competência para julgar esse pessoal, até porque todo mundo já não tinha mais os seus cargos, né? Que dariam, aí sim, a prerrogativa de foro privilegiado, que aí sim deveriam ser julgados no STF, mas ninguém tinha mais cargo nenhum. Todo mundo já tinha deixado os seus cargos que lhes davam o foro privilegiado. Isso é o que acontece quando o juiz, porque aí cada ministro é um juiz, né? Eles estão julgando. Então, cada ministro é um juiz no caso. Então, isso é o que acontece quando um juiz analisa o processo, literalmente. Ele analisa o que está escrito. Ele analisa o que está escrito e não quem está sendo julgado. Ele está analisando o processo pura e simplesmente. Segundo o que tem no processo, acabou. Não é competência do STF. O processo está errado. Deveria ser anulado. Deveria parar imediatamente. Porém, infelizmente, a gente sabe que é a voz solitária, é uma decisão provavelmente única, tanto em relação à nulidade quanto em relação a mandar para o plenário da corte. Acredito que só ele terá essa decisão diferente de todos os outros, e sendo um placar de 4-1, ninguém vai mudar o seu voto, e todo mundo já sabia, já esperava que esse julgamento seria, na verdade, só a confirmação da condenação de todos eles. Todo mundo já sabia que a decisão, teoricamente, né, já estava tomada, que todo mundo já sabia que os votos de todo mundo aí já seria pela condenação. O único que talvez pudesse ser divergente justamente seria do ministro Fux, o que aconteceu, e mais do que divergente, ele não só diverge em relação a condenar ou absolver os réus, ele diverge em relação ao processo em si, que não deveria estar nem acontecendo. Até porque, se eles seguirem essa linha agora do ministro Fux, acabando com esse processo, né, que não cabe ao STF, todos os outros processos, todo mundo que já foi julgado e condenado, todo mundo que ainda está preso, até mesmo sem ser julgado, teriam que ser imediatamente colocado na rua, teria que ser solto, e todo esse processo teria que acabar e ir para a primeira turma e começar do zero, não ter mais processo nenhum, nenhuma prova teria validade, nenhuma delação teria validade, começaria do zero, o que deveria ter sido feito desde o começo, não é mesmo? Mas eu, infelizmente, eu não acredito que isso venha a acontecer. Até porque todo mundo já falou isso várias vezes e não adiantou de nada, né? Mas fica aí registrado durante o julgamento a decisão de um ministro do STF mostrando que todos os outros estão errados, que esse processo está errado porque ele se ampara, né? E fala que de acordo com isso, aquilo outro, assim, assado, isso está errado, tinha que acabar. Então está legalmente amparado. Mas vamos aguardar, como eu sempre digo, né? Vamos aguardar para ver no que vai dar. Espero que com essa decisão, com esse voto no ministro Fux, os outros, né, parem, raciocinem, porque enquanto não se dá uma declaração final, não tem o resultado final do processo, os ministros podem mudar o seu voto. Então, de repente, hoje à noite, amanhã, antes de começar o novo dia, eles conversem e talvez cheguem a uma conclusão que o melhor para todo mundo é seguir o voto do ministro Fux e esse julgamento tome uma outra proporção, tome um outro caminho, não é mesmo? Vamos aguardar, pessoal, certo? Mas tá aí, ó, registrado o voto do ministro Fux, dizendo que o processo deveria ser totalmente cancelado, anulado,
todas as provas, todos os atos tomados até agora, tornados sem efeito, certo? Muito obrigado a todos pela presença de vocês, pelo apoio. Compartilhem, deixem seu like, se inscrevam e até o próximo vídeo.